eu determinava, que eu sabia que aquilo era meu. E a lei da suposição é isso que acontece. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a lei da suposição. Tem gente que fala que é a lei da atração, mas a lei da suposição e a lei da atração é bem diferente. E eu já praticava a lei da suposição. Já cocriava nessa época, mas não sabia desses nomes. E a fé era lá, era muito alta. E eu conversei com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu preciso que o valor é X. Eu acho que se fosse hoje, deveria ser assim, R$ 70. Era uma coisa assim, era um valor, era algo bem... Eu falei, mãe, eu quero fazer a graduação tal. Não expliquei muito bem para ela o que é, como é que era, o que era, porque ela não ia entender. Estava ocupada lá, trabalhando, fazendo as coisas dela, e o que importava é que eu queria fazer. Então, quem tinha que saber era eu, mesmo precisando da finança dela, né? Falei, mãe, eu quero ir para graduação, para fazer a faculdade em tal lugar, só que eu não tenho esse dinheiro, eu preciso só da primeira mensalidade. A senhora é X e eu preciso pagar só esse valor dessa primeira mensalidade. E o resto, Deus proverá. O restante vai acontecer. E, gente, do jeito que eu falei, aconteceu. Por isso que eu falo para vocês, acreditem nos seus sonhos, acreditem quando... Vou esperar um pouquinho. Acreditem quando tem algo dentro de você que borbulha, que ferve, e algo que você pensa assim, pô, cara, de onde que veio isso? Por que eu tô pensando tanto nisso? Por que eu tô desejando tal coisa se eu não tenho nem condições? Dá atenção a isso. Dá atenção e pratique. Depois eu vou explicar aqui para vocês com mais calma sobre a lei, o que é a lei da suposição e o porquê eu descobri que eu já praticava a lei da suposição e nem imaginava que eu fazia isso. Eu achava muito que eu só tinha fé, só não, né? Que eu tinha fé, mas não era. Eu já praticava a lei da suposição. E aí, do jeito que eu falei, aconteceu. Eu fui para... minha mãe me deu esse valor. Eu fui lá, eu lembro que eu fui lá, fiz a minha matrícula e paguei o valor. A aula já ia começar, tipo na semana que vem. Ou acho que já tinha até iniciado, porque eles faziam assim, né? Eu não sei, hoje também é assim. Eles abrem aquela turma, colocam os alunos e depois eles vão abrindo, criando bolsas para que outras pessoas venham. A turma já está lá mesmo, o custo do professor, a faculdade já vai estar lá. Então eles dão bolsa depois, que a turma já está lá. É igual aquele negócio como se fosse um avião, que se você for comprar a passagem... Não, como não, né? É o contrário, que se você for comprar a passagem e fizer qualquer coisa depois que aquele voo já está lotado, é um valor. E se você comprar bem antes, é bem mais barato, porque o cara está tentando, né, vender logo aquilo. Mas aí, voltando, eu fui lá e acho que a turma já tinha começado, então eu fui lá e paguei, eu já ia iniciar no outro dia. E, gente, eu fui somente com esse dinheiro da primeira mensalidade. Eu não tinha outro valor e não tinha um emprego. Mas eu já tinha determinado e eu sabia que aquilo era meu. E eu sabia que eu precisava estar no meio do idioma. Como eu sabia que eu precisava disso para que outras portas se abrissem, e logo veio essa coisa da graduação, eu vi essa graduação no jornal, ninguém tinha me falado, não conhecia ninguém que fazia essa graduação. O universo me entregou, quem acredita em universo, né? Eu acredito que Deus ele fez com que eu chegasse
até isso que já era meu, eu só cheguei até isso. E eu comecei a estudar. O que eu fazia? Eu não tinha dinheiro do restante, né, do semestre, e a gente sabe que graduação é por semestre. Você entrou, ninguém vai tirar você até o final do semestre. No final do semestre, você tem que pagar aquele semestre. E eu acho isso ótimo, porque dá oportunidade para muita gente. Porque no meio do processo, muita coisa pode acontecer. Então, eu ia para a faculdade e o que eu fazia? Eu tinha bicicleta. E bicicletário, lá onde eu morava, gente, eu morava em Engenheiro Pedreira, cidade de Japeri, lá no finalzinho, lá onde o vento faz a curva, mas aquela curva assim bem, eu morava lá. Eu amo aquele lugar, assim, amo passear. Mas, gente, é um lugar que é muito ruim de oportunidade, é ruim de transporte público, é muito, muito ruim. Tem as suas, tem os seus pós e contra morar lá. E aí tinha bicicletário. Eu acho que eu pedi a minha mãe o valor para colocar, porque era, sei lá, era tipo, é muito barato, 40 centavos, 30 centavos, era muito barato bicicletário. E aí eu ia de bicicleta, deixava a bicicleta nesse bicicletário, o dinheiro da passagem eu pedia à minha mãe, e inicialmente, né, no início, no primeiro mês eu tive que fazer isso. Não tinha aula todos os dias, então facilitava muito. E eu fiquei fazendo isso. Bicicleta, ia de bicicleta, pegava o trem, saltava lá na Central do Brasil. A faculdade, o campus é lá na Estácio, ali perto bem pertinho, né, da Igreja Candelária. Saltava lá de trem, lá na Central, e ia andando até lá. Nunca, assim, o tempo que eu não tive grana, eu sempre fui andando e voltava andando. O mais complicado era voltar andando, porque eu fazia o curso no período da noite. Não era tão perigoso quanto é hoje. Hoje o centro tá bem deserto, bem perigoso. Mas era o que dava para poder fazer. E aí eu ia lá e estudava, né? Só que eu ficava um pouco preocupada, porque era um sacrifíciozinho, porque não tinha grana, eu tinha que fazer as coisas acontecer, porque eu sabia que ia acontecer algo bom, ia vir dali. E eu lembro que para eu conseguir comer, o que eu fazia? Como não tinha dinheiro para poder arrumar a alimentação, eu comprava no trem amendoim. E aí eu comprava 2 amendoins. Então, na hora que eu tava indo, eu comia esse amendoim. E quando eu voltava, eu comia o outro amendoim que eu tinha comprado. E o amendoim também era uma coisa bem barata e me alimentava, me saciava, né? E foi assim, gente. Foi assim por 1 mês e meio, mais ou menos. Depois desse 1 mês e 15 dias, 20 dias, eu estava com amizade com as pessoas. E lá na Estácio tinha um mural, e no mural tinha muito oportunidade de estágios, eles colocavam nesse mural. Então eu sempre ia lá e olhava. E depois também peguei amizade com as pessoas e as pessoas comentavam. E, desculpa, eu lembro que eu peguei amizade com uma menina que vai entrar, né, onde eu queria explicar sobre como eu fui parar lá no CEPEL. Tudo começou através dessa faculdade e, cara, a minha vida mudou muito depois que eu fui fazer essa graduação. Não pela graduação, ninguém dava nada pela graduação. Não pelo nome da faculdade, ninguém dava nada pela Estácio. A Estácio era uma faculdade que ela estava iniciando. Não pela minha
inteligência de ter, não, mas simplesmente porque eu sabia que aquilo ali era a porta que ia me levar para trilhar outros caminhos, e foi o que aconteceu. E eu peguei amizade com algumas meninas lá e eu escutava as meninas falarem sobre estágios, que é onde vai entrar o estágio que fez a grande diferença, né, da minha vida, que foi era para me ter pego um pouco d'água e eu acabei esquecendo. E aí esse estágio fez muita diferença na minha vida, porque eu comecei a entender que aquilo que eu determinava e que eu acreditava que era meu, realmente acontecia. Então eu peguei amizade com essas meninas, as meninas comentavam sobre estágio na Eletrobras, estágio em Furnas, estágio no CEPEL, e aí eu comecei a me interessar. Gente, aí como eu falei, tinha esse mural que falava das oportunidades de estágio, e eu lembro que uma vez eu fui lá e tinha uma oportunidade para a Eletrobras. E, gente, o valor do estágio era algo, assim, era um negócio para quem não tinha dinheiro para pagar passagem, para pagar uma graduação, para comer, para pagar transporte, era muito dinheiro. Era algo assim, se fosse hoje, uma estagiária fazendo estágio de 6 horas por dia, com alimentação no lugar. Não era qualquer alimentação, era um restaurante no local de trabalho. E quem não tinha esse restaurante tinha um ticket assim, um valor, cara, um negócio. E aí, gente, era um valor mais ou menos assim, 3 mil, se fosse hoje, 3.200, cara, tinha gente que era mais. Agora é o trem, agora é a vez do trem. Vamos lá, gente, respirem, toda calma, que o trem vai passar. Vamos aguardar. E aí, gente, era um valor assim, sabe? Então, para quem não tinha nada, era muita grana. Era muita grana. Quando eu vi aquilo, eu falei, é meu. É meu. E eu já tinha determinado, eu não sabia de nada, eu não sabia que os estágios dessa faculdade eram estágios tão bem remunerados. Era o único estágio, essa graduação era uma das únicas graduações que um estagiário ganhava tão bem. E era tão bem, cara, é um negócio surreal. E teve, acho que algumas, aí eu peguei amizade com essas meninas, as meninas que faziam parte da minha turma. Como era um curso, acho que eu não falei o curso, eu falei o curso. Era o curso, falei, né? Curso de Secretariado Executivo Trilingue. Então você imagina, era das insuportáveis a master insuportáveis. As meninas eram nojo, tinha meninas que eram nojo. Super bem alinhada, não porque elas andavam super bem alinhadas, sabe? Mas aquele estilo, cabelo super liso, roupas assim maravilhosas, ternos maravilhosos. Então tinha meninas que não falavam, não conversavam muito com você. Mas aí eu peguei amizade com alguém lá que era legal, sempre tem legal